Não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante que deves começar. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante que deves começar. Poderosa águia que há no alto do totem, dai-me tuas asas, me ensine a voar, cruzar os horizontes, vencer montes e mares, com a luz do saber, pela virtude de amar. Com tua força tamanha, ó urso, me ajude a derrubar as barreiras da vida que eu venha encontrar. E eu venho pedir a ti, ó tartaruga, que o totem estás a sustentar. Dai-me tua certeza de um dia eu poder chegar a ver-te nas asas da águia, na força do urso e em todas as coisas criadas por ti. Eleva minha alma, me faz tão perfeito, me leva a saber que estás dentro de mim. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos. Ó Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome em favor de todos nós. Gente, eu vou pedir a todos que fechem os olhos e sintonizem com os amigos espirituais que nos trouxeram até aqui, que já iniciaram o dia conosco, sabendo que chegaríamos até aqui hoje,
que sensibilizaram os nossos corações e as nossas mentes, para que pudéssemos receber as intuições que hoje serão trazidas para cada um de nós. Que cada um aqui sinta em seu coração o recado especial que o seu amigo espiritual quer te dar, para que você seja mais feliz, para que possamos levar a vida de forma mais leve, confiando em Jesus, porque Ele já havia nos dito que o seu fardo é leve e que poderíamos confiar que estaria conosco nessa existência, enfrentando os desafios e aproveitando as oportunidades para crescer, para se libertar e para ser feliz. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Que saiamos daqui mais confiantes e mais unidos no propósito do amor e do bem. Que assim seja. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos no Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. A programação das atividades do núcleo são exibidas no telão antes das palestras. Porém, quem preferir, na secretaria, temos a programação impressa, além da modalidade digitalizada. Lembramos que o núcleo possui equipes de visita a enfermos, com aplicação de passe e fluidoterapia, e também implantação no culto no lar. Mais informações na secretaria. Nossas palestras podem ser vistas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se, ative o sininho para ser notificado de novas postagens. Toda última quinta-feira do mês, nosso companheiro José Eustáquio Gonçalves realiza as palestras relativas a assunto do movimento espírita, com temas pontualmente significativos da doutrina espírita. Hoje ele irá falar sobre o tema Encontro de Paz. Lembramos que perguntas podem serem feitas, de preferência por escrito. Gente, tem lápis, papelzinho ali atrás, quem quiser escrever a pergunta, às vezes também quiser falar, tá? Logo após a palestra, tá, gente? Senão o palestrante ele perde o ritmo ali, tá bom? Disponibilizando papel e lápis e não precisa se identificar. É com muita alegria que convidamos agora o nosso amigo José Eustáquio, que é palestrante espírita e colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar, para falar sobre o tema Encontro de Paz. Seja bem-vindo. Obrigado, Lília. Obrigado a todos. Boa noite. É um prazer estarmos aqui estudando a doutrina espírita. O nosso tema é Encontro de Paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Jesus falando, segundo João, está em João, capítulo 14, versículo 27. A gente fica refletindo sobre esta fala do Cristo e várias outras falas interessantes, quando ele fala para nós de paz, quando ele fala para nós de harmonia, de amor. E aí a gente fica refletindo sobre a origem onde Jesus nasceu, daqueles povos que mais de 4.000 anos em guerra. Muitas vezes eu fico perguntando por quê?
O que acontece com aquelas pessoas que estão constantemente em guerra? Jesus nasce naquele ambiente, lá surge o Evangelho de Jesus nos ensinando o amor, nos ensinando o perdão, a compreensão, a renúncia, a humildade. E eles estão em guerra há tanto tempo e a gente não consegue perceber uma perspectiva de paz. A gente não consegue refletir sobre, ou visualizar e refletir sobre a possibilidade de paz no mundo. E aí a gente se pergunta, o que alimenta aquela guerra? O que acontece que no nosso planeta são diversas guerras, porque não é só lá, não é só aquele povo que estão em guerra e que entra em guerra. Nós temos povos que estão em guerra por motivos que a gente fala, poxa, é quase que um absurdo, ou é um absurdo imaginar que um povo entre em guerra com outro povo por causa de determinadas questões. Esta reflexão nós precisamos fazer. Porque muitas vezes nós estamos participando de uma guerra sem percebermos. Nós estamos colaborando com a guerra sem que percebamos que nós somos copartícipes deste assunto, onde quer que ele surja no nosso planeta. E aí, nós temos uma responsabilidade, nós, que eu digo, cristãos, evangélicos, que todos nós somos, que acreditamos na proposta do Cristo com o seu Evangelho. Nós temos uma responsabilidade para com a paz, porque Ele propõe a paz e nós somos seguidores do Cristo, então precisamos alimentar também, ou principalmente alimentar a paz. A paz do Cristo se dará quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Está na Gênese de Kardec, capítulo 18. É importante que nós espíritas possamos estudar também a Bíblia, principalmente nestes tempos em que estamos vivendo. A Bíblia, nesse capítulo 18, o capítulo fala de sinais dos tempos. Sinais dos tempos. Mostrando para nós, lá neste capítulo 18, os sinais dos tempos que estamos vivendo hoje. Os Espíritos já ditaram, já orientaram a Kardec e a todos nós, e está escrito lá. Então é importante estudarmos a Gênese, porque nós vamos encontrar respostas para tantas questões que nós indagamos, que nós refletimos, que nós pensamos e que falamos, poxa, qual é a resposta, qual é a explicação para tudo isso que estamos vivendo? Então, lá no capítulo 18, nós temos estes sinais dos tempos, são várias explicações. Eu pensei um item lá da Bíblia para trazer esta fala aí para nós. Foi só um itemzinho que eu pensei lá. Mas nós temos outras falas, por exemplo, lá na Bíblia, tem uma fala de Mateus, no capítulo de Mateus, capítulo 24 de Mateus, no item 6 a 8. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra.
Tratai de não vos perturbardes, porque é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Quando a gente lê esse capítulo 24 de Mateus, a gente arrepia. A gente fala, poxa, já está tão difícil. São tantos os problemas que a nossa sociedade vive, que a gente começa a pensar, quando que isso terá fim? Mas ainda não é o fim. Então, o que está por vir? O que está por vir? Nós precisamos estar refletindo mais e mais sobre estas questões, para que nós possamos ter consciência. Mas é interessante que ele fala lá para nós, não vos perturbardes, tratai de não vos perturbardes, porque é preciso que essas coisas se deem. Por que será? Por quê? Na questão 742 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos o porquê da guerra. E os Espíritos respondem, eu faço questão de ler aqui, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque lhe evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Qual é a causa que leva o homem à guerra? É a predominância desta natureza em nós, natureza animal, sobre a natureza espiritual. Daí essa minha insistência para que reflitamos o como estamos vivendo, o que estamos buscando perante a vida, nos nossos relacionamentos. Como que nós estamos conduzindo a nossa vida? Como que nós estamos pautando esse nosso entendimento, essa nossa vivência social? É importante refletirmos se ainda está predominando em nós a natureza animal sobre a natureza espiritual. E refletindo sobre estas questões, nós começamos a entender que nós ainda contribuímos para aquela guerra lá no outro lado do planeta. Como contribuímos? A guerra é lá. Nós pensamos muitas vezes que a guerra é um ato político, é um ato desastroso de políticos que querem tomar poder, assumir terrenos, espaços, dominar povos. Mas vamos entender com a doutrina espírita que não é só isso, que não é só por isto que acontece a guerra. É também porque nós a alimentamos com a nossa maneira de ser e de viver. Nós criamos pequenas guerras no nosso dia a dia, na nossa maneira de relacionar com as pessoas, nas intrigas, nos comentários desairosos, no desrespeito para com o outro, no domínio. Nós queremos dominar as pessoas, na mágoa, no ódio, no ressentimento que nós alimentamos aqui. Mas estamos alimentando aqui, lá, tão distante. Os físicos já chegaram à conclusão
de que o movimento de bater de asa da borboleta aqui repercute do outro lado do planeta. Então porque tudo é vibração. Então as nossas vibrações, os nossos pensamentos, a nossa maneira de agir e de ser vibra. Nós vibramos energias constantemente. Nós estamos constantemente, quando estamos falando aqui, nós estamos vibrando energias. Quando estamos pensando, estamos vibrando energias. Nas discussões que emitimos, estamos vibrando energias intensas, belicosas, que se propagam e que chegam às pessoas que têm o poder nas mãos, que querem dominar. E estas energias chegando até a estas pessoas, mexe com elas, toca o seu sentimento, e elas começam a vibrar como nós estamos vibrando. Perceberam como que nós fazemos parte da guerra lá do outro lado do mundo? Isso é comprovado fisicamente, não tem como fugirmos disso. Nós estamos emitindo energias constantemente. É muita responsabilidade existir. Não estou falando nem só viver reencarnados. É muita responsabilidade existirmos. Porque também os espíritos desencarnados, com a sua maneira de ser, também contribuem para as energias negativas do planeta. Então todos nós, encarnados e desencarnados, estamos contribuindo para toda esses conflitos que surgem a todo momento, em todos os lugares. A violência que nós vivemos aqui é alimentada por nós. A violência. Quantas vezes nós gritamos com as crianças, com as pessoas, nós dominamos, nós controlamos, nós impomos às pessoas uma maneira de pensar que nós achamos ser a melhor maneira de ser, de pensar. E nem sempre é, porque cada ser é cada ser. Cada pessoa pensa de uma forma, cada pessoa tem os seus desejos, os seus pensamentos, as suas vontades, que deveriam ser respeitadas por nós, sempre respeitados, mesmo que eu não concorde com ele. Eu tenho que defender o direito de cada pessoa pensar como ele pensa, para que nós possamos viver em harmonia. Não somos obrigados a participar do que ele participa, mas somos obrigados, sim, a respeitá-lo nos seus desejos, nas suas posturas, na sua maneira de ser. Com isso, nós estamos harmonizando o ambiente em que vivemos. As energias são mais salutares, mais harmônicas. E é esta a proposta do Evangelho de Jesus. E é o que Jesus espera de cada um de nós, principalmente nós, aqui, no nosso país, Brasil, onde foi e está sendo implantada, regada, tratada a árvore do Evangelho, que saiu de lá onde o Evangelho nasceu e foi transplantada para cá na Terra do Cruzeiro, no nosso país. Então vamos fazer jus a este merecimento. Vamos cumprir com a nossa parte. Vamos regar o Evangelho em nós, na nossa maneira de ser e de pensar. Vamos trabalhar o Evangelho em nós, para que nós possamos, sim, darmos a nossa contribuição para a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Pacificadores. Sermos pacíficos é muito bom, mas melhor sermos pacificadores. Os pacíficos são aquelas pessoas que aceitam tudo, é pacífico. É mais cômodo para ele aceitar
o pacificador, ele é um sujeito de ação. Ele age, ele reage, porque ele não é conformado com o que está aí. Ele quer mudança, ele quer transformação, mas em paz, porque ele é pacificador. Ele não pode agir para promover a guerra, se ele é um pacificador. Então precisamos aprendermos a sermos pacificadores, pacificar o ambiente em que estamos. Se há uma desarmonia, vamos trabalhar para cultivarmos, desenvolvermos a harmonia entre aquelas pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso lado. Vamos trabalhar nós para contribuirmos no processo de pacificação do mundo, emitindo energias positivas, de paz, de amor. E não adianta eu querer emitir energias de paz, de amor aqui, na casa espírita, na hora em que eu estou fazendo o culto no lar, se logo depois eu estou emitindo energias contrárias. É preciso de constância, de perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. Então é preciso perseverarmos na proposta do Evangelho, na proposta de trabalharmos o Evangelho em nós. Não é trabalharmos o Evangelho no outro ou na outra, é trabalharmos o Evangelho em nós. Porque eu trabalhando ele em mim, eu estarei emitindo vibrações para ela, para as pessoas, vibrações de amor, vibrações de perdão. É só fazermos experiências com o outro, com os nossos relacionamentos, com as pessoas, com os relacionamentos com a pessoa no caixa do supermercado. É um lugar interessante porque a pessoa está lá estressada, pessoas de todas as naturezas, cobrando, insistindo, rápido, eu estou com pressa. As pessoas são muito agitadas, ansiosas. Isso também provoca energias de desespero, de sofrimento. E se nós pudermos dar um alento para aquelas pessoas ali naquele momento, cumprimentá-la com um sorriso e acalmá-la naquele momento para que ela possa fazer o trabalho, pode ter certeza, ela faz o trabalho com mais alegria, com mais prazer, e dá a ela condições para que ela continue o seu trabalho. São estas ações que nós precisamos implementar na nossa maneira de ser, porque nós estaremos emitindo energias de paz, de amor. Para que um homem seja filho da paz, é imprescindível trabalhar intensamente no mundo íntimo, cessando as vozes da inadaptação à vontade divina e evitando as manifestações de desarmonia perante as leis eternas. Todos rogam a paz no planeta atormentado de horríveis discórdias, mas raros se fazem dignos dela. Nós vimos lá no início, quando Jesus fala que a minha paz eu vos dou. Será que já estamos dignos da paz do Cristo? Ou estamos ainda em busca da paz do mundo? O que é a paz do mundo? A paz do mundo é o comodismo. É eu ter aquilo que eu quero e que eu preciso. É as pessoas fazerem aquilo que eu almejo, aquilo que me agrade, aquilo que me satisfaça e que me deixa feliz. É a aposentadoria chegando. É a conta recheada no banco, para que eu possa fazer o que eu quiser, na hora em que eu quiser, e as pessoas estejam atendendo às minhas necessidades, para que eu descanse em paz. Às vezes até desencarnando, nós pensamos assim,
Descanse em paz, meu irmão. E, na verdade, na maioria das vezes, não vai descansar, nem após o desencarne. Porque só vamos descansar quando a paz estiver em nós, intimamente trabalhada em nós. Só assim descansaremos. Consciência tranquila, realização, cumprimento do dever cristão, que é viver em paz, que é nos tornarmos pacificadores do Cristo, servidores do Pai. Aí sim, nós teremos condições de descansarmos em paz. Está no livro Vinha de Luz, capítulo 65. O trabalho de pacificação deve inspirar-se num profundo amor aos semelhantes, sem peias ou sentimentalismos. Muitas vezes nós ficamos com sentimentalismo religioso. Não é isso. É firmeza de posição, clareza, para que nós possamos sim trabalharmos e atendermos a proposta. A espiritualidade superior está a postos, esperando que nós promovamos a abertura de nosso entendimento, de nosso coração, de nossa casa mental, para que eles possam atuar em nós em favor da paz, em favor da harmonia. Mas sim com sentimento esclarecido e equilibrado, que só se manifesta plenamente quando alicerçado na paz que conseguimos edificar em nós mesmos. Está no livro Luz Imperecível. Alicerçado na paz, quando alicerçado na paz que conseguimos edificar em nós mesmos. É em nós que temos que trabalhar. Muitas vezes nós preocupamos com o outro e esquecemos de trabalhar em nós. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela vossa paz. Também Mateus. Se ela não for digna, na sequência ele fala, se ela não for digna, a paz voltará para nós. Voltará para a origem. Lá fala, voltará para a origem. Nós estamos produzindo a paz, alimentando a paz. Onde chegarmos, vamos saudar aquela casa. E saudar mentalmente. Pensamentos positivos de amor e paz, de alegria, de felicidade de estarmos ali, de felicidade de estarmos aqui, entre nós, nos reunindo para aprendermos sobre o Evangelho, sobre a doutrina dos Espíritos. Felicidade, alegria de viver, isso é viver em paz. Eu estou feliz por viver neste mundo que Deus me oferece. A oportunidade é ímpar. Chegará o momento em que eu vou refletir sobre estas oportunidades de estar aqui hoje. De estar aqui hoje no planeta, reencarnado. Preciso pensar sobre a minha reencarnação, sobre a minha estadia no planeta e as oportunidades que o planeta, a sociedade, as pessoas, a família, os espíritos, o Pai me oferece, para que eu possa responder plenamente para com os compromissos assumidos perante o Criador. Porque a nossa glória é esta,
o testemunho da nossa consciência. Paulo aos Coríntios 1:12. Segunda carta aos Coríntios. A nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Onde está escrito as leis de Deus? Muitas vezes falamos com as pessoas sobre o cumprimento das leis de Deus. E as pessoas nos perguntam, onde estão as leis de Deus? Onde estão escritas? Eu quero seguir. Está na consciência de cada um de nós. O amor divino é tão grande que Ele escreveu as suas leis em nossas consciências, em nosso coração. É só consultarmos a nós mesmos o que é certo, o que não é certo, o que eu devo fazer, como eu estou fazendo com tudo isso que eu recebo, por tudo isso que o Pai me oferece a cada dia, a cada instante. O que eu estou fazendo com as pessoas que estão à minha volta, precisando do meu concurso? Será que eu estou em guerra, em conflito com elas, alimentando a guerra do outro lado do planeta? Aquelas pessoas que estão à nossa volta, ainda que não vivam em paz, mas merecem e precisam que nós emitimos pensamentos, vibrações, energias de paz para todos. Ainda que não nos retribua, mas nós vimos a mensagem, estamos saudando-as com a paz do Cristo. Se elas não se fizerem merecedoras, estas energias de paz retornarão para nós. Então cabe a nós fazermos a nossa parte. Entretanto, a despeito de todas as dúvidas e impugnações que te cerquem os passos, segue para diante, atendendo aos deveres que a vida te preceitua, conforme o testemunho da consciência, na convicção de que felicidade verdadeira significa em tudo paz em nós. Palavra de vida eterna. Emmanuel, palavra de vida eterna. Paz em nós. Ainda a despeito de todas as dúvidas e impugnações que nos cercam os passos, ainda que não nos compreendam, ainda que estejam em conflito ao nosso lado, ainda que não concordem conosco, com a nossa postura, mas nós temos consciência de cumprimento do dever, de que estamos nos esforçando para o cumprimento do dever conosco mesmo, com a nossa reencarnação, com a nossa vida. E muitas vezes vivemos tão insatisfeitos, tão infelizes, que odiamos até a vida, odiamos o planeta, odiamos os dirigentes dos diversos países, das instituições, odiamos as pessoas que estão sorrindo, que estão felizes, porque eu não estou feliz. Odiamos, e nós seremos os primeiros afetados pelas energias que emitimos, porque a energia vai girar em torno de nós mesmos. A energia emitida gira em torno da fonte, em torno de nós. Seremos os primeiros afetados. Então é importante refletirmos como estamos pensando, como estamos vibrando, como estamos enxergando o mundo e as pessoas à nossa volta, e as oportunidades que o mundo nos oferece.
vezes sem conta. O homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Mas Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando fruto no corpo da própria flor. Emmanuel, palavra de vida eterna. E é uma verdade. Nesse tempo agora, a gente vê muito isso. Pessoas colocam fogo no campo. Eu vi isso há poucos dias. Colocaram, segundo as pessoas, foi acidente, não colocaram por vontade própria, mas queimou o campo. E aí eu estava vendo pouca chuva, algumas chuvinhas que deu nos últimos dias, tudo esverdejando novamente, flores surgindo. E eu comecei a pensar, nossa, não tem explicação se não acreditarmos que Deus está no comando. Como é rápido a recuperação da natureza. E aqueles tempos em que estava antes das chuvas, eu tinha plantado 3 mudas de árvores e elas estavam secando e caindo as folhas. E eu pelejava, regava, chegava lá e regava. Não satisfazia. Eu estava olhando lá e as folhas todas caíram. E eu estava olhando lá, essa chuvinha, as mudas todas cheias de folhas. Eu fiquei numa alegria imensa, que eu falei, gente, uma chuvinha. Por que isso? Porque Deus está no comando. É a natureza mostrando para nós que apesar do homem, apesar do nosso esforço em destruirmos a natureza, Deus recobre tudo. Deus está repondo a beleza, a natureza, o alimento. Como que eu posso viver infeliz num mundo que é governado por Jesus? Um mundo divino. Não posso viver infeliz. Tenho que estar feliz quando eu observo estas reações da natureza. Quero fazer a todos vocês, a todos que nos ouvem, a todos que nos assistem, a todos que estão conosco aqui na Casa Espírita, a todos que nos assistem pela internet, a todos que buscam explicações, esclarecimentos. Quero fazer este convite para um encontro de paz. Não apenas de um mundo sem guerra, mas a paz íntima. Não só aquela que está fora, mas também aquela que está dentro de nós. Onde quer que esteja, estará contigo, nos transformando em pacificadores do mundo, trabalhadores do Cristo. A partir de agora, neste instante, vamos olhar para o outro e dar um sorriso. Se não quiser sorrir, vamos expressar no semblante a paz, a alegria de viver, de estarmos juntos, reencarnados neste planeta Terra maravilhoso, juntos neste momento. Eu me lembro de uma mensagem de um amigo espiritual, em 2017. Ele disse para nós que este momento
nós reencarnados no planeta, não esqueceremos jamais. Vai repercutir em nós por toda a nossa existência espiritual, em outras encarnações, porque estaremos participando do momento de transição do planeta. Ele disse para nós que todas as dores, todos os conflitos, guerras, conflitos íntimos, conflitos sociais que estamos vivendo, tende-se a aumentar sistematicamente. Nós vimos lá na mensagem de Jesus, segundo Mateus, falando que é necessário que aconteça tudo isso que estamos vivendo para que haja a transformação do planeta. E esse Espírito nos disse que muito mais está por vir. Mas não vamos perturbarmos o nosso coração, porque os recursos estão no Evangelho. A vitória é do Evangelho. Cabe a nós cultivarmos esta árvore do Evangelho em nós mesmos, para que ela possa florir, dar frutos para todo o nosso planeta, para todos os espíritos encarnados e desencarnados, possamos tocar a todos, com a nossa maneira de ser neste momento. Olharmos para as pessoas que estão sofrendo e dizer para elas: não se turbe o vosso coração, amanhã é um novo dia, o que eu posso fazer por você? Para que possamos contribuir e amenizar a dor do nosso irmão. E convido ainda para o nosso próximo tema, na última quinta-feira de novembro, laços de família. Porque se precisamos trabalhar em nós, precisamos trabalhar a família. É urgente trabalharmos a família. A família está destroçada. A pandemia veio com um objetivo grandioso espiritual: unir os povos, para que nós possamos unir as famílias, para que nós possamos sentir a importância do outro. Quando distanciamos e percebemos o outro sofrendo, que nós possamos sensibilizar com as pessoas e percebemos o quanto são importantes para nós. Mas muitos não conseguem perceber isso até hoje, depois de tanto sofrimento. Então é importante que nós trabalhemos a família, os laços de família, porque é o nosso slogan da palestra, desse trabalho de família. Eu gostaria que todos pudéssemos utilizarmos este slogan, levar para casa. A Lília, eu peço a Lília, o Naron, para que façam cartaz, panfleto sobre esse slogan. Esse slogan nós fizemos em 2003, me parece. Nós utilizamos esse mesmo slogan e fizemos camisas. E por incrível que pareça, nós vendemos mais de 1000 camisas, esta casa. Outras religiões pediram para utilizar o mesmo slogan, que não é nosso, é da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e nós cedemos para eles, e eles também fizeram muitas camisas. E eu gostaria que nós todos pudéssemos abraçarmos essa proposta, laços de família. O slogan fala: família, vamos apertar mais esse laço. E aí aparece um laço de um coração. Tá bom? Muito obrigado.
Gente, alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema de hoje? Alguma coisa que está incomodando? Ninguém? Está todo mundo na paz, né? Que bom. Eu vou ler então aqui uma pergunta que Kardec fez para os espíritos para encerrarmos com essa pergunta. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Responderam os espíritos. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Muito obrigado.